E aí pessoal, tudo bem aí com vocês? Na aula de hoje vamos fazer que essa questão que é muito comum cair em prova e leva o aluno ao desespero, né? Como é que eu vou calcular um valor 2 elevado a 31 vezes 5 elevado a 26? Então, vou ensinar hoje esse truque de como resolver quando acontece um caso assim. E para isso, convido você a ficar assistindo até o final dessa aula. E certamente, ao final dela, você vai saber como sair dessa enrascada aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de Matemática e Física, engenheiro civil e pedagogo, trabalhando aqui no Japão, e deixo aqui na descrição do vídeo informações complementares, não apenas a meu respeito, mas principalmente sobre esse assunto aqui, que nada mais é do que propriedades da potenciação. Caso você esteja assistindo nosso canal pela primeira vez, deixa já feita a sua inscrição e gostando da aula, da didática, deixa o seu like nesse vídeo ou nos vídeos que você assistir e gostar, além de deixar ativado o sininho para estar recebendo semanalmente novos vídeos com novas aulas que eu produzo aqui, não apenas de matemática, mas eventualmente de física também. Vamos então para a nossa aula de hoje. Vamos lá então, gente. Bom, pessoal, para vocês entenderem como fazer esse exercício, eu vou partir aqui de alguns exemplos para que você possa visualizar melhor. Eu vou fazer aqui, por exemplo, 2 elevado à quarta potência vezes 5 ao quadrado. Bom, muita gente ainda confunde, quando você vê 2 à quarta, é comum o aluno responder 8. Claro que não, significa que estou multiplicando a base 4 vezes consecutivamente. Então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, não é isso? Então vai dar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 16. Vezes 5 ao quadrado, é 5 vezes 5, então vai dar 25. Isso vai me gerar quanto? 400, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho um número, o resultado desse produto deu 400, ou seja, 3 dígitos, ou 3 algarismos. Bom, num exercício desse tipo, qual o melhor jeito de você adivinhar a quantidade de dígitos sem ter que fazer a conta? Eu poderia fazer o seguinte, gente. A potência de 10 é fundamental nesse nosso estudo aqui. Por exemplo, se eu fizer aqui 10 ao quadrado, bom, 10 ao quadrado significa que estou multiplicando 10 duas vezes, não é isso? Vai me gerar 100, ou seja, eu tenho 1 e a quantidade de zeros é a mesma quantidade do expoente aqui. Por exemplo, 10 à quarta potência significa que eu tenho 1 e 4 zeros, ou seja, 10.000. Quer dizer que se eu tiver um outro número acompanhando essa potência de 10, basta multiplicar. Então, por exemplo, eu tenho aqui 4 vezes 10 à quinta. Isso significa que eu vou ter 5 zeros, ou seja, 100.000. 100.000 vezes 4 é a mesma coisa que 4 vezes 100.000. 400.000. Então vocês perceberam que quando eu estou multiplicando qualquer algarismo pela potência de 10, basta você copiar o algarismo e colocar a quantidade de zeros que está marcado aqui na potência. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Por exemplo, eu tenho 37 vezes 10 à sexta, por exemplo. Basta você escrever 37 e colocar 6 zeros. E a contagem você faz sempre da direita para a esquerda, separando as casas de 3 em 3. Então, no caso aqui é 3, no caso aqui é 3, e assim por diante. Certo? Então, nesse caso aqui, dá 37 milhões, ou seja, 3 e 3, 6, mais 2 aqui, 8 dígitos, ou 8 algarismos, tá? Então, nesse caso aqui, 8 algarismos. E assim por diante, entenderam? Tá? Então, se fosse aqui 454 vezes 10 a sexta, seria 454 e mais 6 zeros, ou seja, eu teria 9 algarismos nesse caso aqui, ok? Bom, então voltemos agora à nossa questão. Aqui nós vamos ter que usar algumas propriedades. Então eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 31 vezes 5 elevado a 26. Bom, eu vou fazer esse exemplo aqui, por exemplo. Então quando eu tenho aqui, ó, bases iguais 2 elevado à quinta potência vezes 2 elevado à terceira potência, 2 ao cubo. Quando você tem bases iguais, eu posso fazer isso aqui, ó. Mantenho uma única base, que seria o 2, e somar os expoentes quando aqui for multiplicação. Então 5 mais 3, mesma coisa que 2 elevado a 8, ok? E quando as bases forem diferentes, se as bases são diferentes não dá para fazer muita coisa, mas vamos fazer o seguinte, por exemplo, eu tenho 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado.
Nesse caso aqui, eu posso utilizar uma propriedade da potenciação que diz o seguinte: quando eu tenho duas bases diferentes, porém os expoentes são iguais, eu posso colocar ambas as bases, 5 vezes 3, e elevar a uma única potência de 2, nesse caso aqui. Ou seja, o 2 tanto vale para o 5 como vale para o 3. Ou, se eu quiser escrever ainda, eu posso resolver aqui dentro do parênteses, 5 vezes 3 vai dar 15 ao quadrado, que é a mesma coisa que 225. Ou seja, nesse caso aqui eu tenho o quê? 3 algarismos. Tá? Se for, a pergunta for naturalmente a quantidade de algarismos. Entenderam? Então aqui as bases são diferentes e as potências também são diferentes. Bom, qual o melhor jeito? Então você faz o seguinte. Observe que aqui eu tenho 31 e aqui é 26. Então dá para eu fazer o seguinte, dá para eu decompor esse 2 elevado a 31 para o expoente 26. O outro expoente aqui só pode ser 5, concorda? Porque, olha, voltando aqui a essa propriedade aqui, olha, se eu tenho as mesmas bases multiplicando, basta eu somar os expoentes. Então, se eu somar esses dois expoentes aqui, vai voltar a ser 31, ok? Então, eu posso fazer isso daqui e continuar aqui com 5 elevado a 26. Agora, eu caio nessa condição aqui, ó. Eu tenho bases diferentes e expoentes iguais. Então, nesse caso aqui, eu posso utilizar essa outra propriedade, que é o seguinte: eu copio 2 elevado a 5, como essas duas bases são diferentes, mas os expoentes são iguais, então eu posso fazer 2 vezes 5 elevado a 26. Mas 2 elevado a quinta potência é a mesma coisa que o 2 multiplicado 5 vezes consecutivamente. Isso vai dar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 32. Aqui dentro desse parênteses, 2 vezes 5 vai dar 10. 10 elevado a quanto? 26. Ah, quer dizer então que agora sim eu vou cair naquele exemplo inicial. Por exemplo, esse cara aqui, olha, 37 vezes 10 à sexta. Não era o 37 e 6 zeros? Ora, seguindo a mesma linha de raciocínio, eu tenho aqui então 32 vezes 10 a 26. Ou seja, aqui eu tenho 26 zeros. Não vou copiar tudo aqui, porque senão vai ficar muito extenso aqui, mas eu sei que aqui tem 26 zeros. Ora, se eu tenho 26 zeros aqui, eu tenho mais esses dois algarismos, então no total eu tenho quantos algarismos aqui? 28 algarismos. Entenderam, gente? É uma questão relativamente fácil, não é isso? Então, alternativa C de casa. Ok, gente? Bom, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, é só escrever aí nos comentários ou me envie inbox nos diversos links aí que está na descrição do vídeo. Por hoje é isso e eu deixo aqui um grande abraço a todos. Muito obrigado por assistirem essa aula e conto com a presença de vocês nas próximas aulas. Fiquem com Deus e até lá, gente. Tchau!